A Escola Bíblica está de novo consigo para mais 10 minutos, onde nós podemos abrir a Palavra de Deus e podemos assim desfrutar das muitas bênçãos que Deus tem para nos oferecer. Estamos com o livro de Gálatas, estamos a procurar o Evangelho que existe, digamos que associado, incorporado no livro de Gálatas, e para isso convidamos sempre o pastor Pedro Esteves para estar connosco e dar-nos assim a oportunidade de conversarmos sobre esta temática. Pedro, para hoje trazemos o nosso sumário e o nosso sumário tem a ver com... O nosso sumário diz-nos que os valores que sustentam a lei de Deus, esses valores são eternos. Existem desde que o homem foi criado e por isso é que Jesus nunca os aboliu. Ao contrário disso, podemos dizer até que Jesus alargou ou expandiu os valores que servem como base à lei de Deus. Antes de entrarmos ponto por ponto neste sumário, ou nestas ideias que aplicamos aqui em sumário, nós queremos convidá-lo a si, que está desse lado, a abrir a sua Bíblia. Já sabe que para ver a Escola Bíblica deverá ter sempre uma aplicação no seu smartphone, ou no seu tablet, no seu computador, não importa. Ou então, por que não usar a sua própria Bíblia em papel e poder acompanhar-nos na leitura. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas capítulo 3 para lermos o versículo 19. Se porventura agora não tiver nada à mão, não faz mal, acompanhe a leitura, vamos colocá-la aqui no nosso quadro. Diz o seguinte: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Pedro, a afirmação do apóstolo Paulo sobre a lei ser acrescentada no Monte Sinai significa que ela não existia anteriormente? Bom, a questão que colocas, claro, diz respeito a esta ideia de desde quando é que a lei existe, não é? Desde quando é que ela está ativa. A verdade é que no Sinai houve uma razão muito especial para que a lei tivesse sido dada naquela forma e naquele contexto. A verdade é que o povo de Israel tinha estado muitos anos no cativeiro do Egito e, portanto, no fundo, eles tinham perdido completamente de vista não apenas a pessoa de Deus e o seu caráter, mas tinham mesmo perdido de vista os padrões, os elevados até padrões morais que Deus estabeleceu desde o princípio. E, portanto, foi necessário para o povo ter uma consciência, digamos, muito extensa, por um lado, da sua própria condição, da sua pecaminosidade e até da santidade dos caminhos de Deus. Por isso, podemos dizer que a revelação no Sinai, ela teve este propósito de alcançar o povo e suprir, digamos, esta necessidade. Mas, quer queiramos, quer não, logo pelo Gênesis, logo o primeiro livro da Bíblia, nós podemos ver que a norma moral de Deus ela sempre foi real. Essa realmente é que é a grande questão que nos ajuda a responder à pergunta de base que aqui trouxemos, é que desde quando é que, no fundo, a lei existe? Isto para nos ajudar a perceber que papel é que a lei pode desempenhar. É como a pergunta que líamos há pouco aqui aos Gálatas, quando o apóstolo, antes de continuar a sua reflexão, ele dizia logo, para que é a lei? Neste propósito, nós nunca podemos esquecer que a norma moral de Deus é uma coisa tão concreta, porque Deus é um ser moral, que desde que existe humanidade, desde que Deus criou o homem, essa norma moral está manifesta. Caso contrário, nós poderíamos perguntar porque é que Adão e Eva, segundo o relato da Bíblia, pecaram contra Deus, desobedeceram à sua vontade e foram expulsos do jardim. Sem norma moral, nada disso seria natural ou teria que acontecer. E não foi também porque Adão e Eva pecaram que Jesus foi à pressa escrever uma lei para nos indicar o caminho depois do pecado. Quer dizer que se a formulação da lei que Adão e Eva tinham, naturalmente, era muito distinta daquela que foi dada, por exemplo, no Sinai, a Moisés, precisamente porque o contexto e as circunstâncias eram muito diferentes, mas os valores onde assenta essa moral, essa determinação, digamos, do que é certo, como que uma verdade fundamental acerca do que o que é a vontade de Deus, estava estabelecida. Quando Caim, por exemplo, que é um dos primeiros relatos, vamos dizer assim, de um ato que manifestamente viola, por exemplo, um dos 10 mandamentos, não matar.
Caim mata o seu irmão e nós sabemos perfeitamente que Deus vai aparecer a Caim e vai fazer cair sobre ele um juízo e por isso ele teve, aliás, uma maldição. Ora, nós não temos conhecimento de que existissem nessa altura 10 mandamentos ou uma lei escrita numa forma que nós os conhecemos. Mas o que é certo é que Caim tinha perfeitamente consciência do ato que cometeu, por isso é que o tentou esconder diante de Deus. Isto mostra-nos o quê? Claramente a definição de um padrão moral que o próprio Caim tinha consciência. Ou alguns anos, umas largas de centenas de anos mais tarde, quando Deus aí sim tem um juízo moral muito abrangente, por altura do dilúvio, e que vem a destruir a quase totalidade dos habitantes da Terra. Nessa altura nós não temos uma lei escrita, formulada, que possamos ter acesso, mas percebemos que havia um padrão, uma conduta, uma norma moral. Caso contrário, Deus não poderia fazer uma aferição, nem as pessoas poderiam ser consideradas como estando, vamos dizer, fora da vontade de Deus, porque se as pessoas não conhecessem a vontade de Deus, é lógico que Deus não as poderia acusar de estarem a viver, digamos, sem valores, sem padrões, ao ponto de serem destruídas. Isto mostra-nos que esses valores, esses padrões morais já existiam. Durante todos estes séculos, tinha que existir forçosamente um padrão moral definido. Portanto, qual é a questão, qual é a conclusão que podemos chegar aqui? Se existe um padrão moral, a que nós podemos chamar uma lei da parte de Deus, que reflete a sua perfeita vontade, se este padrão moral sempre existiu desde o princípio, faria sentido que a vinda de Cristo à Terra, porventura, agora anulasse, digamos assim, um padrão moral? Tal como nós encontramos descrito na lei, por exemplo? É evidente que não. Por isso é que podemos afirmar que a lei continua a cumprir este papel essencial. Mesmo que o nosso contexto, a nossa experiência hoje, mesmo como cristãos, seja muito diferente daquela em que Moisés e o povo de Israel viveram, a verdade é que, sendo verdade que ninguém vai poder salvar-se através do cumprimento estrito da lei, a lei estabelece um padrão moral que é absolutamente necessário. Ele foi necessário no tempo de Cristo, foi necessário na história da Igreja Cristã, foi necessário no dilúvio, no Sinai ou no Éden. Em todos estes contextos. Então, quer dizer que todos os padrões que Deus concedeu ao homem devem ser considerados, eu diria, muito mais até os 10 mandamentos, não é? Sem dúvida, porque esses padrões, desde que eles sejam inspirados por Deus, façam parte da revelação bíblica, eles, ainda com diferentes formulações, eles correspondem sempre a essa norma elevada da parte de Deus. Eu, há uns anos atrás, que estava a conversar com uma pessoa que estava a tentar argumentar comigo e defender a ideia de que, uma vez que Cristo tinha vindo ao mundo, digamos, toda a lei de Moisés e, portanto, todos esses valores que tinham sido dados ao povo de Israel estavam anulados. Claro, eu conhecendo um pouco a lei, perguntei-lhe se ele achava que, nesse caso, hoje, uma mãe podia ter relações íntimas com um filho. Claro, e é lógico que a pessoa disse-me não, de maneira nenhuma e tal. Pronto, e eu abri rapidamente a Bíblia na lei de Moisés, no Levítico, e mostrei-lhe que, na verdade, um dos valores, dos padrões morais definidos na lei, era precisamente essa. Claro, a pessoa ficou um pouco confundida no sentido que, por um lado, não está disponível para aceitar que esse padrão moral tenha desaparecido, mas, por outro, quer tentar defender que a lei deixou de fazer sentido, como se Cristo anulasse a lei automaticamente. E nós assim percebemos que, de facto, o padrão moral de Deus mantém-se, mesmo que possamos estar atentos às diferentes formulações. 30 segundos para, no fundo, colocarmos tudo isto em prática. Em prática, eu tenho uma mensagem muito direta para quem nos ouve ou vê neste programa. Busque usar padrões morais que sejam elevados. Não baixe as normas na sua vida conforme aquilo que vai vendo até na sociedade ou à sua volta, porque Deus tem padrões morais elevados e esses padrões são o melhor para a nossa vida. Sem dúvida, são padrões que nós não devemos perder de vista, pelo contrário, interiorizá-los claramente na nossa vida. Fica encontro marcado no nosso próximo episódio. Já sabe que a Escola Bíblica é o lugar
É a escola onde você pode entrar e pode estudar a Bíblia connosco. Seja feliz, nós voltamos no próximo episódio.